só as informações que eu passei para vocês. Realmente os japoneses e dinamarqueses estão à frente dessa história da chamada inseminação assistida. Esse é o termo usado, o Dr. Peta, que é um dos grandes médicos aí responsáveis aí por um assunto que cada vez mais se torna mais frequente, né? O que era difícil hoje faz parte do dia a dia. Mas é verdade, os japoneses e dinamarqueses mesmo, doutor, é isso? É, proporcionalmente, até porque são países não tão grandes, mas pela população é onde mais se faz a fertilização in vitro. A gente, na verdade, tem duas técnicas, mais ou menos, que a gente chama. Uma que é a inseminação artificial. Inseminação artificial nada mais... Que é mais ou menos, só cortando, que é a história do cavalo, do animal, que você injeta o sêmen puramente no interior. Dentro do útero. Dentro do útero. Exatamente. Ainda tem que imaginar que esse espermatozoide tem que percorrer o caminho natural, ou seja, ele vai para o útero, vai na trompa, tem que encontrar o óvulo, o espermatuzoide tem que entrar nesse óvulo, tudo naturalmente. Então, chama inseminação. Inseminação. É uma coisa. Agora tem a fertilização. Exatamente. Que é o mais complexo. Que é o mais complexo. Na verdade é complexo porque você precisa montar uma estrutura, ou seja, montar um laboratório que faça o papel do que está fazendo a trompa da mulher. O que faz o corpo do homem e da mulher, vocês têm que, obviamente, fazer essa operação. Mas, doutor, antes de nós falarmos tecnicamente sobre isso, e nós vamos mostrar daqui a pouquinho alguns casos bem interessantes, eu queria que o senhor contasse para a gente, quando tudo começou. Eu sei que na década de 70 aconteceu a primeira inseminação, mas quem foi a pessoa que um dia falou assim, poxa vida, dá para ter fertilização do ser humano? Quem foi essa pessoa? Está viva ainda? Existe? Está vivo. Como equipe? Então, está vivo? Na verdade, esse sujeito era um fisiologista. Fisiologista é aquele que estuda a coisa básica. Ele estudava óvulo de animais, estudava espermatozoide, né? E ele começou a achar, ele falou, bom, se eu consigo fazer isso em animais, eu consigo também fazer em humanos. É lógico, você imagina... Ele deve ter sido chamado de louco, né? Não, ele é chamado de louco, a igreja estava contra, o pessoal do próprio departamento dele dizia que ele não podia manipular as Final coisas dos anos desse 60, jeito. 68. Exatamente. Então, a primeira gravidez veio em 78, só que antes disso ele teve um longo caminho. Então, primeiro estudar como as coisas aconteciam, né? Depois, é lógico que ele precisava de uma equipe. Então, ele arrumou um parceiro, que era ginecologista, né, que chamava Steptoe. Esse senhor, como é que é? Não, o Steptoe, o outro é o... O outro é o Edwards. O Edwards, vocês estão vendo aí a foto dele. O Edwards está um senhorzinho já. Ele está um senhorzinho, mas ele ganhou o prêmio Nobel no ano passado. Então, imagina que ele ganhou um prêmio Nobel, e o prêmio Nobel não é só pela descoberta, né? Ele também, o que eles avaliam? O impacto que isso teve na vida das pessoas. E é o que você falou, hoje, fertilização in vitro é uma coisa comum. Então, né? Países como a Dinamarca, você tem quase 10% dos nascimentos de fertilização in vitro. Mas ainda é caro? Ainda é caro. Por que é caro? Exatamente pela história do laboratório. Então, são todos equipamentos... Pelas vacinas também que são caras, né? Os indutores de ovulação, depois a gente fala um pouco disso, mas o normal é que a mulher tenha um óvulo todo mês. Então a gente usa medicamentos que fazem com que a mulher tenha mais óvulos. Por que ter mais? Porque a gente pode escolher os melhores, com isso ter melhores embriões e melhorar a chance de engravidar logo. Doutor, qual é o perfil hoje da mulher que busca, do casal, né? Na verdade quem busca é o casal. O perfil desse casal. Aí pergunto, como é que você consegue detectar se o pai, a mulher ou o homem tem algum tipo de problema? Porque normalmente você acaba conhecendo uma mulher, né? Você quer sona, e você não vai perguntar para ela, onde é que estão os seus óvulos? E ela não vai perguntar a você é uma pessoa... Um espermograma antes da gente começar o relacionamento. Existe muito disso. Como é que a gente pode detectar isso? Em que momento isso deve ser tocado no assunto? Existem as coisas básicas. Então, uma preocupação grande é a idade da mulher. Então, quando essa mulher tem menos de 35 anos, você pode esperar um ano com esse casal tendo relações regulares. Se não engravidou, vamos fazer pesquisa. A mulher passou dos 35 anos, espera 6 ou 8 meses. Não engravidou, faz a pesquisa. O que é a pesquisa básica? É um exame.
São exames básicos. Então, do homem é o espermograma. O espermograma é a contagem dos espermatozoides, ver se os espermatozoides estão se movimentando bem, ou seja, eles têm que nadar rápido, em linha reta, né, se tem infecção, alguma coisa. Mas como é que como é que se faz esse exame? Então, você colhe o exame, você ali consegue detectar já qualquer tipo de problema no próprio espermatozoide, no espermograma, né? Claro, você detecta, porque tem as coisas normais. Você fala, bom, todos têm que estar vivos? Não. Você precisa que 60%, 70% estejam vivos. Todo mundo precisa se mexer rápido para frente? Também não. Se você tiver ao redor de 35% que se movimenta bem, está dentro de um normal. Tá? Mas se a pessoa for estéreo, chamado estéreo, homem estéreo, todo mundo fala, porque é estéreo. Eu até hoje não sei direito o que é o estéreo. Você olha, você não vê um espermatozoide ali? Até esse conceito mudou. Por quê? Porque antigamente, quando você não tinha esse tipo de tratamento, você falava, olha, não tem espermatozoide nenhum. Mas sempre Nunca vai engravidar. Tá? Só que hoje, então, por exemplo, quem fez vasectomia e quer engravidar de novo, pode ir com uma agulhinha e aspirar um líquido de dentro do testículo e ali às vezes vem espermatozoide. Eu posso separar outra vez? Você pode separar outra vez. Doutor, me dê essa notícia. Então Eu sabia, estou brincando, eu sabia. Mas, não, quando eu fiz a minha vasectomia, aquela primeira anestesia, a primeira picada, a gente nunca esquece. Você não tem ideia. Se bem que fiz a cirurgia na hora e no final foi show de bolas, doutor. Tá vendo? Show de bolas. Mas continuando aqui nossa conversa. E na mulher? A mulher, na mulher a gente tem algumas coisas básicas também. O que a gente precisa ver? Se ela está tudo bem hormonalmente. Tem alguns hormônios que podem estar alterados, ela não percebe e isso dificulta a gravidez. A gente precisa ver se ela está ovulando, por exemplo. Então, isso pode ser visto com ultrassom, também alguns exames hormonais. E a gente precisa também avaliar o quê? Útero e trompa. Então, lembra que o útero é onde a gravidez vai estar, mas a gente falou que na trompa, o espermatozoide, como é que ele faz? A mulher tem relação, esse espermatozoide vai passar pelo colo do útero e no corpo do útero, e aí ele vai até a trompa. Na trompa é que ele encontra o óvulo. Então, se a trompa, na verdade, imagina que ela é a comunicação entre o meio lá de dentro, claro, é uma ponte. Que é de onde vê, é uma ponte. Se a ponte estiver rompida ali, não vai passar. Isso é um problema. Se a ponte rompeu ou está obstruída, não vai passar. Mas essa ponte é muito mais do que uma ponte, porque todos os eventos iniciais acontecem na tuba ou na trompa. Então, o espermatozoide vai encontrar o óvulo lá, eles viram um embrião. O que é um embrião? Porque imagina que o espermatozoide é uma célula, o óvulo é uma outra célula. Quando eles se juntam, isso forma um embrião. Que são os 60 e... Quantos cromossomos são? São os 46 cromossomos. E aí, esse embrião vai dividindo em várias células. Né? Isso acontece na trompa. Aí a trompa é que vai pegar esse embrião e levar de volta lá para dentro do útero. Então ela não é só uma ponte, mas ela tem uma função muito importante. Bom, basicamente, essa conversa com o Dr. Petra, na verdade, é para alertar vocês de casa e dar um certo ânimo de que hoje em dia é muito fácil você ser pai ou você ser mãe, a não ser que seja um problema muito sério, que são diversos, né? Mas, via de regra, quanto por cento de sucesso de todos os seus pacientes, enfim, ou uma pesquisa que tenha nesse âmbito da medicina, ela tem de sucesso? Quanto por cento? Olha, o grande problema, Otávio, é idade. Então, em especial, quando a gente fala em idade da mulher. Por quê? Porque a fertilidade, ou seja, a capacidade dessa mulher engravidar, vai diminuindo a partir dos 30. Já a partir devagarinho. 30 tão nova. Mas vai devagarinho. A minha mulher foi mãe com 36, 34, perdão. Não quer dizer que ela não vai engravidar, mas pode querer dizer que demore um pouco mais. Né? Então, vai devagar até os 35. Chega aos 35, vai mais rápido. E o espermatozoide também tem a mesma queda? Não é desse jeito. Não é uma coisa marcante como é na mulher. Porque a mulher você tem o quê? Você tem esse início aos 30, pior aos 35, você tem a menopausa.
O homem Então, vai até os 45, ele está bombando, né? às vezes não está No bom bombando sentido. antes. Bombando, Não, ele está não, produzindo. eu estou falando no bom sentido também. Eu estou com Mas 52 e, doutor, eu estou bombando bem, graças a Deus. Não é esse sentido, não estamos falando do sentido da produção. Claro. Mas é que o homem, não existe uma andropausa marcada como é na mulher. Então, isso pode acontecer, piora um pouco depois dos 45, mas você tem caras que aos 60, 65 estão produzindo um monte de espermatozoide. Você teve alguma pesquisa, não sei nem se ela é legal, tá? Não sei se é uma pergunta que cabe aqui, mas cientificamente falando, a mulher, ela até qual a idade máxima que se constata que ela ovula, que ela tem um óvulo para poder fazer a experiência com o sêmen, com o espermatozoide de um senhor de 80 anos, será que se é que tem? Já foi feita essa pesquisa? E olha, essa criança, ela vem exatamente normal, não muda nada? Tem essa pesquisa em termos de população. Falar o que acontece com uma população de mulheres e de homens. Então, claramente, a chance dela começa a diminuir com a idade. Mas já fizeram isso? Pegaram o óvulo de uma senhora? Isso tem. E pegaram o espermatozoide de um senhor e deu certo? Dá certo. Isso tem bastante. Você pode ter o senhor que tem pouco espermatozoide, você coloca um. É diferente, a gente está falando da chance de engravidar. Tem ainda a história das malformações. Tem que seguir a gravidez. Tá? Exatamente. Então, se você pega uma mulher aos 40 anos, ela tem um risco, uma chance já de 40% de ter dificuldade para engravidar. Você fala, bom, mas todas as mulheres de 40 anos vão ter dificuldade? Não, mas perto de metade delas vão ter. Você fala, mas se eu pegar uma mulher de 30 anos, qual que é a chance dela ter dificuldade? Ao redor de 10. Né? Então, a idade tem esse impacto grande. No homem, aparentemente, depois dos 45 anos, começa a ter mais alterações de espermatozoide. Então, isso pode, se acontece uma gravidez com espermatozoide alterado, por exemplo, pode aumentar o risco de malformações, né? de problemas como síndrome de Down, tudo isso. Mas isso é mais relacionado à idade da mulher. Isso é uma coisa de idade, mas hoje, você fala, por que se fala tanto de infertilidade hoje? Porque as causas, se a gente falar só das causas preveníveis, né, isso tem aumentado. O que é a causa prevenível? Primeiro, a idade. Então, hoje, se você vê nas grandes cidades, o que você tem? Você tem aquelas mulheres que vão fazer faculdade, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai trabalhar, vai estar estável, viajou, passeou bastante, falou, agora eu vou ter filho. Mas já está com 30 e pouco. Já está perto dos 40. Só cortando o senhor, eu tenho um caso rapidinho de uma amiga que aos 32 anos, ela estava no auge da sua formação profissional, e nesse momento tenho certeza que muitas telespectadoras de sucesso não querem engravidar, ou até casadas, não querem engravidar em função do trabalho. O que ela fez? Ela congelou os óvulos, que é possível hoje, você congelar um óvulo com 32 anos, você pode engravidar com 38, com 40, você vai engravidar com o óvulo 32. Então é bom lembrar que muita gente está fazendo isso hoje, e é um procedimento super normal, você congelar um óvulo. Isso está cada vez mais comum. Até por isso, por essa perspectiva. Né? Então a mulher chega para a gente e fala, olha, eu não tenho como engravidar agora. Né? Eu não tenho parceiro, não tenho perspectiva e eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. Qual foi a paciente de maior idade que você teve e que teve sucesso? De idade? Você tem dois tipos de sucesso, tá? Porque a criança está viva, nasceu, está aí. Depois dos 44, que é o limite que eu tive, né? 44 anos. Depois dos 44, 45, é raro que essa mulher engravide, mesmo com uma fertilização in vitro. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Fala, mas como é que eu vejo tanta gente grávida aos 47, aos 48, aos 50? Tá? Teve até um caso de 60 e pouco tempo. 60. Teve um caso na Europa de uma mulher de 69 anos. Que loucura. Você fala, como é que ela pode engravidar se ela está menopausada? Ela não produz mais óvulos. Como é que pode? Com óvulos doados por mulheres mais jovens. Foi o caso dessa senhora de 69? Foi o caso dessa senhora. Então, ela usou óvulos doados por uma mulher de 30. E a criança?
A criança não tem problema, a criança tem a genética dessa mulher de 30. Tá? O que é o problema? O problema é uma senhora de 69 anos carregar uma gestação, né, com todo o impacto que uma gravidez é na mulher. Não foi da filha, não. Foi da parente, né, de uma parente dela. Eu lembro desse caso. Tem da parente, né, mas você tem que ter um bom senso também de idade. Tá certo. Né? Mas isso é possível. Mas, bom, voltando naquelas causas, esse é um dos problemas. Então, o que a gente tem mais? Mulheres querendo engravidar mais tarde. Tem o cigarro. Então, o cigarro atrapalha, diminui a fertilidade no homem, diminui a fertilidade na mulher. A gente tem obesidade. Então, hoje você vê no Brasil, a gente está quase com o mesmo problema que tinha os países desenvolvidos como Estados Unidos antes. Então, isso também atrapalha, dá problema hormonal, a mulher não ovula também, precisa de remédio para tratar. Você tem as doenças sexualmente transmissíveis. O que elas fazem? Elas podem causar obstrução da trompa, que é a nossa ponte, né? E pode prejudicar o espermatozoide. Hoje tem muito uma doença que se chama endometriose, que é uma das grandes causas e é considerada uma doença da mulher moderna. Por quê? Porque está ligada à ansiedade, está ligada a estresse, a ritmo de vida intenso. Então, se você olha as mulheres das grandes cidades, é isso, né? Bom, no próximo bloco eu continuo com o Dr. Peta e nós vamos para o laboratório e resumidamente mostrar mais um caso para vocês. E fique atento, você que é pai, você que é mãe, ou você que quer, você que quer ser pai, ou você que quer ser mãe e tem dúvidas sobre essa conversa, é muito importante que você acompanhe a gente aqui no Claquete. A gente volta já já.